O silêncio da mesquita era pesado, interrompido apenas pelo murmúrio solene do imã. Samira, envolta em um véu branco bordado a ouro, sentia o peso de cada olhar. À sua frente, Tawink, seu noivo, suava visivelmente, seus olhos fugindo dos dela. O ar cheirava a incenso e flores murchas. Mais algumas palavras, e sua vida se tornaria uma cela de seda. Se alguém aqui presente souber de algum impedimento para este casamento, a voz do imã ecoou na cúpula, que fale agora, ou cale-se para sempre. O golpe nas pesadas portas de cedro fez todos estremecerem. Elas se abriram com violência, revelando a silhueta de um homem contra a luz cegante do deserto. Eu me oponho. A voz, grave como um trovão, cortou o ar como uma lâmina. Ele entrou, não com pressa, mas com a certeza de uma maré. Seus passos ecoaram no mármore, cada um martelo batendo no destino traçado para Samira. Os convidados ficaram paralisados, um mar de rostos chocados. Era ele, Zein Al-Faran, o príncipe herdeiro. O homem cuja simples silhueta, vista semanas atrás no jardim do palácio, havia feito seu mundo desabar. Ele parou a poucos metros do altar. Seus olhos, da cor do céu noturno do deserto, não se desviaram dela por um segundo. A intensidade daquele olhar era um toque físico, uma declaração silenciosa que anulava todos os votos prestes a serem feitos. Samira sentiu o chão ceder. Zein, sua voz saiu um sopro rouco. O que você está fazendo aqui? Você não vai se casar com ele, ele disse, e cada palavra era uma sentença. O que você quer de mim? Ela perguntou, a confusão e um medo estranho e eletrizante lutando dentro dela. Ele avançou mais um passo. O espaço entre eles evaporou, carregado de uma tensão que fez o ar parecer rarefeito. Você não vai se casar com ele, repetiu, e então, mais baixo, só para ela ouvir, mas com uma força que a perfurou. Você é minha. Antes que ela, Tawink ou qualquer um pudesse reagir, Zein a envolveu em seus braços. O contato foi um choque, o calor dele, a força inquestionável, o cheiro de sândalo e poder. Ele a ergueu como se fosse uma pluma, ignorando os gritos de protesto, o escândalo que explodia ao seu redor, o noivo paralisado de humilhação. Samira não lutou, um estranho entorpecimento a dominara. Só via o perfil severo de Zein, a linha tensa de sua mandíbula, enquanto ele a carregava para fora da mesquita, para a luz brutal do meio-dia, para um helicóptero que rugia como uma fera de metal. Dentro da cabine, o ruído das hélices era ensurdecedor. A frieza a deixou, substituída por uma fúria incandescente. Você me sequestrou, ela gritou, os punhos batendo contra seu peito duro. Você me roubou do meu próprio casamento. Você me humilhou na frente de todo mundo. Zein agarrou seus pulsos, imobilizando-a sem esforço. Eu te salvei, ele retrucou, a voz cortando o barulho. Salvei você de ser deixada no altar por aquele homem. Ele ia fazer isso. Ele ia rejeitá-la ali, diante de todos. Você acha que eu causaria isso se não fosse verdade? Você é obcecado. Louco. Você não tinha direito. Direito? Ele soltou um riso amargo. Você acha que isso é sobre direito? Isso é sobre ver você prestes a ser destruída, e não conseguir ficar parado. No palácio, a fúria de Samira era um vulcão. Ela arrumou suas malas com mãos trêmulas. Eu peço demissão, agora mesmo. E se você me impedir, será sequestro. Samira, espere.
A voz dele, pela primeira vez, perdeu a certeza de aço. Havia um fio de desespero. Deixe-me explicar. Deixe-me mostrar. Mostrar o quê? Sua obsessão? Seu egoísmo? Você acabou com a honra da minha família. Ela passou por ele, a dor e a raiva misturando-se em um gosto amargo na garganta. No aeroporto, entre a multidão anônima, Samira sentia-se um fantasma. A passagem de volta para sua cidade natal queimava em sua mão. Era a fuga. O fim, até que esbarrou em alguém. Samira. Ela ergueu os olhos. Tolink estava ali, pálido, com uma mulher desconhecida e nervosa a alguns passos atrás. Khadija. O silêncio entre eles foi mais eloquente que qualquer discurso. Eu estava indo embora, Tolink balbuciou, a vergonha pintando seu rosto. Não ia conseguir dizer os votos. Ia recusar, ali, na frente de todos. Eu amo outra pessoa. Ele olhou para Khadija, e a verdade era nua e cruel. Alguém do palácio deve ter ouvido. O príncipe. Ele não a sequestrou. Ele a resgatou. De mim. O mundo de Samira inclinou-se. A raiva contra Zen dissolveu-se, deixando um vazio gelado, depois um calor avassalador de vergonha. Ele tinha dito a verdade. Ele a tinha poupado da humilhação final. E ela o havia chamado de louco. Última chamada para o voo 847. A voz do alto-falante a fez estremecer. Ela se virou para o portão de embarque, o coração um nó de arrependimento e dor. Cada passo a afastava dele. Para sempre. Samira. A voz dela a atravessou como um raio. Ela se virou. Zane rompia pela multidão como um tufão, seguranças tentando em vão contê-lo. Ele a alcançou, ofegante, o olhar um turbilhão de medo e determinação. Não vá, ele implorou, a voz rouca. Por favor. Eu vi o Tolink, ela sussurrou, as lágrimas finalmente rompendo. Eu sei a verdade agora. Mas é tarde demais, Zane. Minha família. A honra. Então, ele fez algo que parou o tempo no aeroporto inteiro. Algo que fez os sussurros cessarem e as câmeras dos celulares se erguerem em silêncio hipnotizado. Zeyn Al-Faran, o sheik herdeiro, aço e tradição, ajoelhou-se. Os joelhos do príncipe tocaram o chão frio e sujo do terminal, diante de centenas de testemunhas. Zeyn, levante. As pessoas estão filmando. Ela tentou puxá-lo, horrorizada. Não, ele disse, a voz clara e projetada, não para a multidão, mas só para ela. Não me levantarei até você me ouvir. Até você entender. Ele pegou suas mãos trêmulas. Eu não vim por obsessão de um sonho. Vim porque você, Samira, é real. É coragem quando protege meus irmãos. É força quando enfrenta um príncipe. É o calor que faltava no meu palácio de mármore. Eu te amo. Não há fantasia. A você, ele não ofereceu tronos ou joias. Ofereceu-se, nu e vulnerável, de joelhos no chão do mundo. Estou aqui. Ele continuou, lágrimas brilhando em seus próprios olhos, uma vulnerabilidade que ninguém jamais vira. Não como herdeiro. Como um homem, implorando. Fique, deixe-me amar você, deixe-me provar cada dia. Eu resolvo tudo com sua família. Eu enfrento qualquer escândalo. Só não me peça para viver em um mundo onde você não está. O silêncio no saguão era absoluto. Samira olhou para aquele homem poderoso, reduzido a uma súplica por ela. Viu a verdade queimando em seus olhos. A verdade que ela sentira desde o primeiro instante em que ouvira sua voz atrás de uma porta.
Ela caiu de joelhos diante dele, nivelando-se com ele, as mãos agarrando seu rosto. Você é insuportável, ela sussurrou, entre lágrimas e um sorriso trêmulo, e completamente louco. E então, sob as luzes fluorescentes do aeroporto, diante de uma plateia de estranhos, ela o beijou. Foi um beijo de perdão, de descoberta, de rendição total. Um beijo que selou não um sequestro, mas um resgate mútuo. Quando se separaram, o aeroporto explodiu em aplausos espontâneos. Zane encostou a testa na dela. Casa comigo, ele pediu, e era uma promessa, não uma pergunta. Ela sorriu, o coração leve pela primeira vez em anos. Sim, a resposta sempre foi sim. O casamento deles, semanas depois, não foi um evento de estado. Foi no mesmo jardim onde ela havia cuidado de seus irmãos. Sob as estrelas, sem multidões, apenas familiares próximos, e os gêmeos, que riam felizes. Naquela noite, no silêncio de seus aposentos, Zane a envolveu em seus braços. Você não tem ideia por quanto tempo te procurei, ele murmurou em seu cabelo. Samira tocou seu rosto, traçando a linha de sua mandíbula. E se eu nunca tivesse vindo trabalhar no palácio, eu teria te encontrado em qualquer lugar. Ele respondeu, com a certeza absoluta que só o amor verdadeiro dá. O deserto é vasto, Samira, mas não é maior do que o destino que nos trouxe juntos. E eu não teria descansado até que cada grão de areia soubesse que você é minha. Ela riu, um som leve e livre. Eu não sou um território para ser conquistado, Zane. Você não é, ele concordou, beijando-a suavemente. Você é o oásis para o qual eu, sedentário, vaguei a vida toda. E agora que te encontrei, nunca mais sentirei sede. E sob o céu noturno do deserto, que testemunhara séculos de histórias, começou a deles não uma de obsessão cega, mas de duas almas que, contra todas as probabilidades, encontraram seu verdadeiro norte uma na outra. A luz do amanhecer tingia as dunas de ouro e rosa, quando Zane acordou. Por um instante, o hábito antigo alcançou a expectativa do vazio, do frio nos lençóis ao seu lado. Mas então, sentiu o peso suave de um braço sobre seu peito, a respiração morna e ritmada contra seu ombro, os cabelos escuros de Samira espalhados sobre o travesseiro, como uma promessa mantida. Ele permaneceu imóvel, temendo que o menor movimento pudesse quebrar o feitiço. 5 anos de sonhos, de desejos que queimavam como miragens no deserto, e agora ela estava aqui, real, sua. O toque dele foi quase reverencial. Os dedos traçaram a linha de sua têmpora, desceram pela curva de sua bochecha, tocaram o pulso onde sua vida batia, forte e constante, sob a pele macia. Samira murmurou algo em seu sono, aninhando-se mais contra ele. Um suspiro de pura satisfação escapou dos lábios de Zane. Não era mais o desejo frustrado de seus pesadelos. Era uma posse tranquila, uma completude que aquietava até a tempestade que sempre rugira dentro dele. Nos dias que se seguiram, o palácio, outrora um mausoléu de mármore e protocolos, começou a respirar de forma diferente. Os ecos dos passos de Samira nos corredores eram mais leves que os de qualquer cortesão. Seu riso, quando brincava com Amir e Yasmin no pátio interno, era uma música que derretia a frieza das paredes. Zane observava, muitas vezes à distância, escondido atrás de uma coluna ou da porta entreaberta de seu escritório. Observava como ela ensinava os gêmeos a misturar pigmentos naturais, criando cores a partir de pétalas e especiarias.
como ela discutia com os jardineiros sobre as rosas do deserto, não como uma senhora dando ordens, mas como uma estudiosa curiosa. Ela não tentou ser uma princesa, tentou ser Samira, e foi isso que cativou a todos, até os criados mais cínicos. Uma tarde, Zein a encontrou na biblioteca, não nas sessões de poesia ou história que ele frequentava, mas em um canto empoeirado com tratados de arquitetura e hidrologia antiga. Ela estava de cócoras, com um volume enorme aberto no chão, os dedos traçando diagramas complexos de canais de irrigação. Interesses incomuns para uma babá, ele comentou, apoiando-se na ombreira. Ela ergueu os olhos, sem surpresa, como se sempre soubesse quando ele estava por perto. Sua biblioteca é um tesouro negligenciado. Estes projetos, o sistema de Kanates descrito aqui, é mais eficiente do que é usado hoje. Seu bisavô era um visionário. Zein aproximou-se, olhando para as páginas amareladas. Ele acreditava que a verdadeira riqueza de um reino não está no ouro, mas na água, na vida que ela sustenta. E você? Ela perguntou, fechando o livro suavemente. No que acredita, Zein? Ele a fitou, a pergunta simples ressoando profundamente. Por tanto tempo, sua crença tinha sido uma só: encontrá-la. Agora que ela estava aqui, ele precisava de uma nova resposta. Acredito, ele começou, lentamente, que um líder deve ser um guardião, não apenas de tradições, mas de possibilidades. Seu olhar percorreu o rosto dela. Você trouxe possibilidades, Samira. Foi então que a sombra do mundo exterior, que eles haviam mantido afastada, adentrou o santuário. Reshin, o conselheiro, apareceu com uma expressão carregada. Alteza, Samira. Ele inclinou a cabeça para ambos, um gesto que já denotava aceitação. Chegaram notícias da família Nasson e do sultão, seu pai. O coração de Samira pareceu parar. Zein sentiu o braço dela endurecer sob seu toque. Meu pai? Ele perguntou, a voz voltando à sua textura de aço. Ele retornou antecipadamente de sua viagem diplomática e solicitou uma audiência com ambos. O grande salão do trono nunca parecera tão vasto ou frio para Samira. O sultão Al-Estel Al-Faran era uma versão mais antiga e mais austera de Zein, a mesma estrutura óssea poderosa, os mesmos olhos azuis penetrantes, mas onde em Zein havia intensidade, no pai havia um gelo calculista. Ele os observou descerem o longo tapete vermelho, seu olhar avaliando Samira, como se fosse um documento de estado. Zein não soltou sua mão. Seu aperto era firme, uma âncora. Pai, Zein cumprimentou, a voz formal, mas sem submissão. Meu filho. O sultão ignorou Samira por um momento prolongado e doloroso. Ouvi relatos extraordinários de um sequestro em uma mesquita, de uma união precipitada, de escândalos que mancham o nome de nossa família. O escândalo, pai, Zein respondeu, sua voz clara como cristal no salão silencioso, teria sido muito maior se eu tivesse permitido que uma mulher de coragem e valor fosse publicamente humilhada por um homem fraco. O que fiz, fiz para proteger. Proteger? O sultão finalmente voltou seu olhar glacial para Samira, ou para satisfazer uma obsessão que há anos consome meu herdeiro? Os sonhos, Zein, os relatórios de Ueshir, a recusa a dezenas de noivas adequadas. Tudo por isso, seu gesto abarcou Samira, não com desdém, mas com uma perplexidade fria. Samira sentiu o rosto queimar, mas não baixou a cabeça. Antes que pudesse falar, Zein deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente entre ela e o sultão.
Isso, disse Zen, com uma calma perigosa, é Samira Nasson, minha esposa. A mulher que, em um mês, conquistou o amor e o respeito de seus netos como ninguém antes. A mulher que encontra sabedoria em livros empoeirados, e vê beleza onde outros veem apenas deserto. A obsessão acabou, pai. O que há agora é amor e respeito, algo que exijo que você demonstre. A tensão cortava o ar. Weixin, parado à distância, pareceu prender a respiração. O sultão estudou o filho, depois lentamente, sua atenção retornou a Samira. E você, criança, o que traz para este trono? Além de histórias de romances turbulentos, Samira respirou fundo, sentindo o peso da história, do poder, do julgamento naquela sala. Mas também sentiu a mão de Zen na sua, uma fortaleza silenciosa. Trago apenas a mim mesma, Sua Majestade, ela disse, sua voz surpreendentemente estável. Não linhagem, nem riquezas. Trago um amor por seu filho que é tão real quanto a areia lá fora. E trago uma visão. Vejo um palácio que pode ser um lar, não apenas um símbolo. Vejo crianças que precisam de uma mãe, não apenas de uma governanta. E vejo um sistema de canates no tratado do seu bisavô, que poderia levar água a 3 aldeias do norte que estão secando. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais apenas de tensão, mas de surpresa. O sultão arqueou uma sobrancelha imperceptivelmente. Você lê tratados de hidrologia? Ela os estuda. Zen interveio, um toque de orgulho em sua voz. Com mais insight do que meus engenheiros. O sultão observou-os por um longo momento, seus dedos batendo ritmicamente no braço do trono. Finalmente, ele falou, não para Zen, mas para Samira. Você enfrentou meu filho. Enfrentou um escândalo. Agora enfrenta um sultão. A coragem você tem. Ele fez uma pausa. A sabedoria. Isso o tempo dirá. Você tem um mês. Um mês para quê, pai? Perguntou Zen, desconfiado. Para provar que essa visão não é apenas poeira no vento. As aldeias do norte. O projeto do Kanate. Apresente-me um plano viável. Não um sonho de uma restauradora de sonhos, mas um plano real. Se conseguir, terá meu reconhecimento. Se não, ele não terminou, mas a ameaça pairava no ar. Era uma prova. Impossível, alguns diriam. Uma mulher, uma estrangeira, envolvendo-se em projetos de Estado? Mas quando Samira olhou para Zen, viu não dúvida, mas desafio em seus olhos. E quando ele a encarou, viu a mesma chama de determinação que a fizera ajoelhar-se ao lado dele no aeroporto. Um mês, ela concordou, curvando-se levemente. É tempo mais que suficiente. O mês que se seguiu foi uma tempestade de atividade. Samira mergulhou nos arquivos, traduziu textos antigos, consultou os anciãos das aldeias, cujas histórias orais guardavam segredos que os pergaminhos não contavam. Zen não a ajudou fazendo o trabalho por ela. Ele a ajudou abrindo portas, afastando burocratas céticos, garantindo que sua voz fosse ouvida. Eles trabalharam lado a lado, não como príncipe e plebeia, mas como parceiros. Ele com seu conhecimento do poder e das políticas, ela com sua curiosidade infatigável, e sua capacidade de ver soluções onde outros viam problemas. Nessas longas horas, trabalhando até tarde à noite em sua mesa,
cercados por mapas e cálculos, algo mais profundo floresceu. O desejo ardente que os unira transformou-se em uma intimidade tranquila. Nos silêncios compartilhados, nos toques casuais, quando ele lhe passava uma caneca de chá, nos olhares de admiração mútua, eles construíram os alicerces do que seria seu reinado, um reinado de parceria. Na noite anterior à apresentação ao sultão, o plano estava completo. Um projeto engenhoso que mesclava a antiga sabedoria dos Qanates com moderna tecnologia de filtragem solar, financiado não apenas pelo Tesouro Real, mas por uma parceria com os próprios aldeões. Era justo, sustentável e brilhante. Exaustos mas eufóricos, eles subiram até o terraço mais alto do palácio. O deserto se estendia abaixo deles, um mar prateado sob a lua. Estou orgulhoso de você, Zen disse, seus braços envolvendo-a por trás, seu queixo repousando em seu cabelo. Não importa o que ele diga amanhã, você fez algo extraordinário. Samira recostou-se nele, sentindo a solidariedade de seu corpo. Nós fizemos. Eu nunca poderia ter feito isso sozinha. Ele a virou para enfrentá-lo. Seus olhos eram pozos de emoção no escuro. Você me mostrou que ser um líder não é apenas sobre controle. É sobre cultivar, como você cultiva as rosas no jardim. É sobre fornecer as condições para que a vida das pessoas, das ideias, do amor floresça. Ele beijou-a então, não com a fúria possessiva do início, mas com uma devoção profunda e silenciosa. Era um beijo que falava de futuros compartilhados, de desafios enfrentados juntos, de um trono que não seria um posto solitário, mas um lugar ao lado dela. No dia seguinte, no mesmo salão do trono, Samira apresentou seu plano. Sua voz não tremia. Ela falou de vazões, de geologia, de modelos de cooperação. Falou não como uma suplicante, mas como uma consultora competente. O sultão ouviu, seu rosto impenetrável. Quando ela terminou, o silêncio era denso. Ele se levantou lentamente. Caminhou até a grande janela, olhando para o deserto que seu bisavô amara. Meu bisavô, ele disse, sem se virar, era chamado de louco por seus Qanates. Disseram que ele cavava buracos no deserto em busca de fantasmas. Ele se virou, seu olhar pousando em Samira. Você cavou em livros empoeirados, e encontrou um fantasma que pode dar vida a 3 aldeias. Ele fez uma pausa, e então, pela primeira vez, um quase sorriso tocou seus lábios. Talvez a loucura seja um traço de família. Ele caminhou até Zen, e colocou uma mão pesada em seu ombro. Você encontrou mais do que uma esposa, meu filho. Encontrou uma rainha. Seu olhar então voltou-se para Samira, e o gelo havia derretido, substituído por um respeito austero. Bem-vinda à família, Samira Al-Farah. Naquela noite, quando as luzes do palácio se apagaram, e apenas as estrelas testemunhavam, Zen e Samira ficaram entrelaçados. A busca havia terminado. A obsessão se transformara em devoção. Os sonhos se tornaram uma realidade mais rica e complexa do que qualquer fantasia noturna. E sob o manto infinito do céu do deserto, o príncipe que perseguira uma miragem, e a mulher que restaurara sua fé no real, descobriram que o maior reino a ser conquistado não era feito de areia e pedra, mas do espaço silencioso, entre 2 corações que finalmente haviam encontrado seu lar, um no outro, para sempre.